As técnicas em Dragon Ball aumentam o poder de luta dos personagens, e não só técnicas nomeadas, mas qualquer rajada ou esfera de energia. Em várias cenas, vemos os personagens tendo o poder dobrado ou até triplicado ao usar alguma técnica. E isso é um fator muito importante ao se considerar quando analisamos o nível de poder de um personagem, pois digamos que o personagem B resista a uma técnica do personagem A, porém com alguns ferimentos. Isso não significa que ambos estão igualados, pois essa técnica pode ter deixado o personagem A 2 vezes mais poderoso ou até mais. Então numa trocação de porrada, ele não teria chances. E como no final do mês eu vou postar um vídeo calculando os reais poderes de luta da saga Saiyajin inteira, decidi trazer esse vídeo analisando os multiplicadores das técnicas de Ki, pois é algo bem importante. Então bora lá. Os Scouters foram introduzidos com a chegada do Raditz na fase Z da obra. E segundo ele, o Goku tinha 416 de poder de luta após retirar as roupas pesadas. A luta se inicia e o Raditz leva clara vantagem, até que o Goku decide utilizar pela primeira vez o Kamehameha nessa luta. Então, o Raditz analisa com o Scouter e percebe que o Goku chegou a um poder de 924, e conclui que ele era capaz de elevar o poder de luta ao concentrar toda a energia em um único ponto. O multiplicador do Kamehameha nessa cena foi de 2,2 vezes, um aumento absurdo. É como se o Goku em Super Saiyajin conseguisse causar bons danos em um Goku Super Saiyajin 2 caso use um Kamehameha, já que o Super Saiyajin 2 tem um multiplicador de apenas 2 vezes o Super Saiyajin. Nessa mesma batalha, o Piccolo carrega uma Kanko Sappo e o Raditz se assusta com o poder dele ter saído de 408 para 1330. E ele concluiu que o Piccolo concentrou todo o poder na ponta dos dedos, gerando um aumento de 3,2 vezes, ainda mais absurdo que o Kamehameha. O nível do multiplicador aparentemente depende do tempo de carregamento da técnica e do quão condensada a energia está. Como uma Kanko Sappo reúne energia num ponto minúsculo, um feixe bem fino, o nível de poder aumenta mais. E se for uma rajada de Ki gigante, o aumento de poder não é tão grande assim. E como eu citei, o tempo de carregamento também importa. E tanto o Kanko Sappo e o Kamehameha do Goku tiveram carregamentos incomuns nessa cena. O Goku ficou carregando por uns bons segundos, deu tempo de soletrar o nome da técnica lentamente, o Raditz comentar sobre o aumento de poder, virar a atenção pro Piccolo e comentar sobre o aumento de poder dele, e só então o Goku lança o ataque. E o tempo de carregamento do Piccolo então nem se fala, foi mais longo ainda. E ele mesmo diz que precisaria de um bom tempo para reunir energia. Mas na maioria das cenas, as técnicas são lançadas mais rapidamente, no meio do combate. Não dá tempo de ficar carregando por vários segundos. Então esses multiplicadores altos de 2,2 vezes e 3,2 vezes são bem raros. Na maior parte do tempo, os aumentos de poder devem variar entre 1,3 vezes e 2 vezes no máximo, para técnicas nomeadas e relevantes para a narrativa. Para rajadas de Ki sem nome, deve ser 1,2 vezes, e para esferas de Ki simples, apenas 1,1 vez, ou seja, um aumento de 10%. Mas claro, isso depende de cada cena, do contexto e de como se encaixa no Scala em geral. E obviamente isso não foi levado em consideração pelo Toriyama em todas as cenas. Tem momentos que ele parece se esquecer ou ignorar completamente isso. Um dos mais absurdos é na própria saga Saiyajin, na batalha do Goku contra o Vegeta, durante a icônica colisão entre Kamehameha e Gallic-Ho. Naquele momento, o Goku utilizou o Kaioken aumentado em 3 vezes, e o poder base do Goku na saga Saiyajin era mais de 8.000, e nos guias colocam como 8.000 exatamente. Então, com o triplo Kaioken, ele teria 24.000 de poder, o que já supera os 18.000 de poder do Vegeta. Se considerarmos o mesmo multiplicador de 2,2 vezes aqui também, o que acho justo, já que nessa cena o Goku também teve um tempo considerável para carregar energia, o poder de luta do Goku naquele momento seria de 52.800, e o Gallic-Ho do Vegeta rivalizou com esse golpe, o que implica num multiplicador maior que 2,2 vezes para fazer sentido, já que o Vegeta base era mais fraco. Então o multiplicador do Gallic-Ho seria cerca de 2,9 vezes. Mas então, o ponto todo é que logo depois, o Goku ativa o Kaioken aumentado em 4 vezes, sobrepujando totalmente o Gallic-Ho e atingindo o Vegeta em cheio. Naquele momento, a energia disparada equivalia a um poder de 70.400. Essa era a potência daquele Kamehameha. E o Vegeta, com apenas 18.000 de poder de luta, aguentou e sem muitos danos ainda por cima. Um ataque quase 4 vezes mais forte que ele próprio, o que não faz sentido algum. Nessa cena, aparentemente o Toriyama não considerou o multiplicador de ataque. Embora que, mesmo sem considerar, o Goku ainda tinha 32.000 de poder, quase o dobro de poder do Vegeta.
E em Dragon Ball, pequenas diferenças já fazem muita diferença. Na saga Saiyajin mesmo isso fica claro. O Gohan com 1307 conseguiu impactar totalmente o Raditz com aquela cabeçada. E ele era apenas 9% mais forte que o Raditz, que tinha 1200. E a diferença do Goku Super Saiyajin pro Freeze Namekusei era de apenas 25% segundo os números oficiais. E ele já mostrou uma clara superioridade. E também tem o Makanko Sapo do Piccolo com 1330 de poder, apenas 11% superior ao Raditz, e ainda assim foi capaz de o matar. Embora que, nesse caso em específico, eu acho que tenha sido pelo fato do Makanko Sapo ser um ataque perfurante. Muita energia concentrada num feixe pequeno. Se fosse uma rajada de Ki gigante que cobrisse o Raditz, mesmo tendo 1330 de PDL, não iria o finalizar, só causar danos. Mas então, dito tudo isso, imagina o estrago de um ataque 78% mais poderoso. Com certeza o Vegeta deveria ter recebido muito mais danos do que aquilo ou até morrido, mas ele tomou só um empurrãozinho basicamente. Então de fato, esses multiplicadores das técnicas de Ki fazem sentido em várias cenas e são interessantes de se considerar, mas não podem ser levados à risca em todas as cenas, senão virá bagunça. E aliás, um conceito interessante é que talvez as técnicas não aumentem o poder dos guerreiros, não seja um multiplicador como o Kaioken ou o Super Saiyajin. Talvez seja o poder que o guerreiro normalmente já tem, mas fica espalhado por todo o corpo. E ao concentrar essa energia num pequeno ponto, o nível de poder aumenta. E quanto menor for a área onde a energia está concentrada, maior se torna o poder resultante. É bem parecido com o conceito de buracos negros na física. Por terem uma quantidade absurda de massa concentrada num ponto minúsculo, a força gravitacional é ridiculamente alta. Se toda a Terra fosse comprimida numa área de 1,8 centímetros, um buraco negro se formaria. Talvez seja exatamente assim que as técnicas funcionam em Dragon Ball. Comprimir toda a energia que o guerreiro já tem num ponto menor para aumentar a potência. E é por isso que também gera um alto desgaste, já que tem muita energia sendo usada de uma vez, o que normalmente seria usado aos poucos. É tipo pegar um celular com 100% de bateria e usar 50% da bateria de uma vez. Vai rodar Roblox no máximo, mas vai dar pau depois. Chegar nessa conclusão é bem fácil ao analisar a luta do Goku e Piccolo versus Raditz. Porém, não acho que tenha uma confirmação oficial disso para cravar. Talvez tenha num guia obscuro de 1990 e tantos, mas não sei. Então essa é uma das minhas interpretações possíveis. De qualquer forma, na prática, os guerreiros aumentam o poder de luta durante o uso das técnicas. E levar isso em consideração ao analisar poderes de luta dos personagens é bem interessante em certas cenas. E é o que farei no vídeo que será lançado no dia 25 de abril, calculando os poderes de luta da saga Saiyajin sem se prender totalmente aos números da Daisenshu, porque eles têm bastante incoerências. Esse vídeo aqui é como um aquecimento para esse tema, abordando uma análise de um fator importante que vai ter nos cálculos dessa nova série, que vai até o Super. Então já deixa seu like aí se gostou e se inscreve no canal. Considera virar membro para ter acesso a benefícios exclusivos e clique em um dos vídeos que tá aparecendo aí na tela que eu tenho certeza que você vai amar. É isso, até a próxima e fui!